Hoje você vai aprender a fazer esse sabão caseiro, gente, de anil. Fácil de fazer, com poucos ingredientes e o melhor, fica maravilhoso. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então, bora para a receita de hoje. Bom, gente, para começar nossa receita é fácil, tá? Vamos adicionar 8 litros de água em temperatura ambiente. Não pula o vídeo porque essa receita tem poucos passos e é fácil de fazer, tá? Mas se você não prestar atenção, você pode perder alguma coisa e errar de bobeira, tá? Tô colocando aqui os 8 litros de água em temperatura ambiente para começar a receita. Hoje a gente vai fazer a técnica do susto, tá? Para quem não conhece, vai conhecer hoje. Agora vou adicionar um anil. O anil é a gosto, tá, gente? Eu tô usando aqui o em pó, tá? Coloquei aqui na água, vou misturar muito bem, tá? Até que tudo fique bem diluído e azul, sem mistério algum. Estou acelerando o vídeo, gente, para não ficar chato para vocês, tá? Agora, ó, tô misturando muito bem, misturou. Agora vamos entrar com o bicarbonato. Aqui eu tenho 170 gramas de bicarbonato de sódio. Show? Coloquei o bicarbonato aqui, agora é só voltar a misturar. É imprescindível nessa parte aí você misturar muito bem, porque o bicarbonato às vezes ele demora um pouco para diluir na água. Então você vai misturando até que você não sinta mais nada no fundo da bacia, tá? Vai misturando na calma até que ele se dissolva por completo. Gente, essa receita é fácil, vocês vão ficar passados da facilidade dessa receita, tá? Já coloquei o bicarbonato. Agora, tudo que for opcional, eu vou falar para vocês, tá? Agora que eu já misturei muito bem o bicarbonato, vou colocar o EDTA, tá? O EDTA tetrassódio. Vou colocar 10 gramas, tá? Tô medindo aqui na balança, foi 10 gramas. E vou voltar a misturar. A mesmíssima coisa, qualquer ingrediente que você for colocar, você vai misturando muito bem, tá? Estamos fazendo aqui a base do nosso sabão, tá? Antes mesmo de fazer a misturinha lá de óleo e soda, tá? Já deixar preparado aqui para ele tomar o susto que eu falo aqui sempre com vocês, tá? Ó, misturei muito bem o EDTA. O EDTA é opcional, tá? Se você não tiver, não precisa colocar. Para quem não sabe o que é o EDTA ele é como se fosse um sequestrante de metais, tá? Ele, além de purificar a água que você está usando, ele ainda estabiliza a sua receita, fazendo com que ela não separe, tá? Diminuindo a chance que ela separe. Show? Agora, por último, vou colocar 200 ml de água sanitária, que boa, não sei do jeito que vocês falam aí no estado de vocês, tá? Coloquei 200 ml dela. Além de clarear o sabão, deixar ele transparente, o EDTA também faz essa função. Mas o EDTA ele serve mais para tirar o perolado, deixar mais o sabão de jeito daquela transparência do mercado. Já a água sanitária, ela dá uma clareada no sabão e tira o cheiro de ranço, tá? Se você for fazer para lavar roupa, as suas roupas não vão ficar com cheiro de ranço. E essa receita em especial, eu vou fazer 2 técnicas numa só, tá? Para ficar zero chance de cheiro de ranço. Coloquei a água sanitária lá, empurrei a nossa bacia. Agora eu vou pegar uma bacia menor, tá? Pra gente fazer a nossa misturinha de óleo e soda. E vamos para a segunda técnica. Aqui eu tenho a bacia menor. Vou colocar 2 tampinhas de essência a óleo, tá? Aquela essência lipossolúvel. Lembrando, para quem quer comprar essências, barrilha, bicarbonato, soda cáustica, só entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo no grupo de ofertas, tá? Que você pode comprar tudo comigo e entrego para todo o Brasil. Essa técnica que eu estou fazendo é para também tirar o cheiro de ranço. Então você pode ter certeza, se você fizer desse jeito que eu estou fazendo e colocar água sanitária, não tem chance desse sabão ficar com cheiro de ranço. Agora eu estou colocando aqui 500 ml de óleo. O óleo que eu estou utilizando é novo, lembrando,
Bernardo, eu quero fazer com óleo usado. Só pode fazer com óleo usado se for óleo de fritura sem ter gordura animal, tá? O que é um óleo de fritura sem gordura animal? Óleo que você fritou uma batata, fritou um salgadinho, esses óleos assim, óleo de pastel, tá? Agora, aqui eu coloquei a mesma quantidade de álcool 70%. Coloquei 500 ml. Bernardo, tá difícil achar álcool 70 onde é que eu moro. Só tô achando etanol. Aí o que vocês fazem? Ao invés de colocar o álcool agora, vocês deixem para colocar o álcool depois da soda, para dar ponto, tá? Eu vou falar para vocês como vocês vão fazer isso, tá? Por isso eu tô falando para vocês prestarem bastante atenção, porque tem lugares que o álcool 70 não está mais à venda. Show? Se for 99, vocês também 98 ou 99, vocês podem utilizar a mesma quantidade que eu estou utilizando aqui, desse jeitinho. Agora, de soda cáustica, a minha é 99%, tá, gente? Eu vou utilizar 170 gramas de soda cáustica em escamas. Bernardo, se eu for utilizar líquida, ou Bernardo, se eu tiver uma soda com menor porcentagem, não tem importância, é só olhar a tabelinha que eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos, tá? Ó, eu vou misturar aqui muito bem a minha soda para diluir, não precisa esperar ela esfriar, e você vai adicionar na sua misturinha, tá? Ele vai escurecer, vai pegar o ponto que a gente fala, aquele ponto escuro de Coca-Cola, tá? E vai pegar o ponto de vela. Se você não tem segurança de fazer o ponto de vela, faz o ponto de traço que também está tudo bem. Para quem não sabe, o ponto de traço é um ponto de massa bem branquinha, tá? Como se fosse uma massa de salgado. Show? Ó, tô misturando muito bem. E vai pegar ponto rapidinho por conta da quantidade de soda que eu estou utilizando. Nessa hora aí, vai subir um vapor. É bom você fazer numa área aberta ou utilizar a máscara, tá? E ele vai começar a saponificar. Essa parte eu não vou cortar porque eu vou explicar para vocês, para quem quiser fazer com álcool 70, do jeito que vai fazer. Se você fizer com álcool 70%, você vai fazer ao contrário. Você vai colocar o óleo, vai colocar a soda, vai misturar e o álcool, o etanol, no caso, você vai colocando aos pouquinhos até começar a fazer essa reação aqui. Começou a fazer essa reação aqui, você para de colocar o etanol. Show? Sem mistério algum. Olha aqui, gente. Já tá pegando um ponto de vela. Para quem não sabe o que é o ponto de vela, vou mostrar aqui agora para vocês, tá? Só tô dando uma misturada maior e já ele já vai pegar o ponto de vela. O ponto de vela é uma película que ela fica por cima da nossa misturinha e quando você levanta a espátula, fica uma nata, tá vendo? Essa nata, ó, já pegou o ponto de vela. Agora eu vou colocar aqui água para esquentar, para adicionar na nossa receita. Minha água já esquentou, vou adicionar 2 litros de água, tá? Mas vou colocar metade primeiro e depois vou colocar a outra metade, tá? 1 litro e depois mais 1 litro. Por quê? Porque perde a temperatura enquanto você vai misturando. Então é sempre bom você dividir a água fervendo nessa hora, para você não ficar aí cansando de misturar e os gruminhos não vão embora, tá? Mas se ficar um gruminho ou outro, também não tem problema, que conforme o tempo de descanso do sabão, ele acaba sumindo, tá? Agora eu vou acelerar o vídeo, porque eu já expliquei o que tinha para explicar, e vou acabar de colocar o restante da minha água. E acelerando o vídeo rapidinho, tá? Vou colocar o restante da água, os gruminhos vão sumir, vai ficar um ou outro, mas não tem problema, que ele vai dissolver depois, quando a gente colocar na nossa bacia maior. Show? Tá aqui. Vou pegar minha bacia maior, puxar ela de volta aqui para a câmera e vamos fazer a técnica do susto. Gente, a técnica do susto nada mais é do que você pegar a sua mistura e tacar de uma vez só, tá? Desse jeito. Pronto, já virou sabão. Tá vendo? Acabou. Não tem mistério, gente, é fácil. Você não precisa ficar colocando água em temperatura ambiente aos poucos, daquele jeito. Eu acho dessa forma mais fácil de fazer,
tá? Ficou um gruminho ou outro por conta na hora que eu tava misturando a soda, que eu peguei a espátula que tava com óleo, então o sapone ficou dentro do pote de soda. Mas não tem problema, isso aí dissolve conforme o tempo for passando, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou borrifar um pouco de álcool por cima e deixar ele descansar. E depois que ele descansar, eu volto para mostrar para vocês o resultado. Gente, praticamente depois de 1 horinha, tá? Tá aqui, ó. Olha o resultado. Ele descansou, saiu todo o ar de dentro dele. E olha a transparência desse sabão. O anil é bom porque ele é branqueador, tá? Ele branqueia as roupas brancas, tá? Então, esse sabão é ótimo para você fazer aí e deixar a roupa daquele jeito. Bernardo, posso usar nas coloridas? Pode também, sem problema algum, tá? Recadinho importante para vocês aí. Quer virar um expert na saboaria? É só clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, onde tem o meu curso Sabão Caseiro Lucrativo, onde tem de sabão caseiro, amaciante, a cloro, a desinfetante, tem tudo, gente, para você ganhar aquele dinheiro no final do mês, tá? Ou até mesmo viver disso. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, tá? Agora vamos fazer o teste de espuma. Peguei aqui o restinho que ficou na bacia, vou sacudir com a mão e olha a espuma que faz, tá? Se você achar que tá pouco, pode colocar Lauril para fazer espuma. Mas lembrando, o que limpa não é a espuma, e sim o sabão. Último recado antes de terminar o vídeo é que, se você quiser participar do meu grupo fechado de membros, onde você tem contato diretamente comigo e tira dúvidas comigo ou com um dos meus ADMs, é só entrar aqui no grupo de vendas também e pedir para ser membro, que lá eles vão te guiar, tá bom? Gente, curta, comente, compartilhe muito esse vídeo para ajudar o canal a crescer, tá bom? E observa se o sininho já tá com todas as notificações ativadas, porque às vezes não está e você não tá recebendo meu conteúdo, tá? Então curta, comente, porque mesmo assim o YouTube ele vai recomendar. Por isso eu falo, nem que seja um coraçãozinho, comente aqui, porque ele entende que você gostou do conteúdo e ele vai te entregar. E se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que tiver vídeo novo. Então, vou ficando por aqui, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!